Olá pessoal, meu nome é Renata Freire e hoje vamos continuar a aula passada sobre a história da computação. Na segunda geração, as válvulas eletrônicas são substituídas por transistores e fios de ligação por circuitos impressos, o que tornou os computadores mais rápidos, menores e de mais baixo custo. O desenvolvimento do transistor em 1948 nos laboratórios da Bell revolucionou a eletrônica. Entretanto, somente em 54 esses vieram a substituir as válvulas nos computadores, trazendo a redução de tamanho e velocidade no processamento. Como pode ser observado no TRADIC, o primeiro computador totalmente transistorizado. Em 1958, a IBM lança o TX-0. Ele tinha um monitor de vídeo de primeira qualidade, era rápido e relativamente pequeno, possuía dispositivo de saída sonora e até uma caneta ótica. Kenneth Olsen, um dos engenheiros do TX-0, fundou uma empresa chamada Digital Equipment Corporation, a DEC. Seu objetivo era fabricar uma máquina comercial muito parecida com o TX-0. E 3 anos depois, ele apresentou o PDP-1, o Processador de Dados Programável 1. Logo, esse computador virou uma sensação no MIT. Os alunos conseguiam jogar Space War e Rato no Labirinto através de um joystick e uma caneta ótica. Esse computador podia executar 200 mil instruções por segundo. Foi o início dos minicomputadores. Um outro grande marco da segunda geração foi o CDC 6600. Lançado pela CDC Control Data Corporation, ele é considerado o primeiro supercomputador bem-sucedido. O segredo de sua velocidade era que dentro da CPU havia uma máquina com alto grau de paralelismo, podendo executar até 10 instruções ao mesmo tempo. A terceira geração é marcada pelo uso dos circuitos integrados, os chips, e também pela padronização do software, para que este pudesse ser rodado em computadores de diversos fabricantes. A invenção do circuito integrado, usando o silício, por Robert Noyce, em 1958, permitiu que dezenas de transistores fossem colocados em um único chip. Esse empacotamento possibilitava a construção de computadores menores, mais rápidos e mais baratos. Esse circuito integrado passou a ser conhecido como processador. As operações internas eram executadas em nanosegundos. Em 1960, Grace Hopper e sua equipe desenvolve o COBOL. Em 63, o padrão ASCII é criado para desenvolver a padronização entre diversas marcas de computadores. Em 64, a IBM era a empresa líder na área de computadores. Ela possuía duas grandes máquinas, mas elas eram completamente incompatíveis. O software de uma máquina não funcionava na outra. Então ela resolveu lançar o System 360, com a finalidade de padronizar seus computadores. Na verdade, o que ela lançou foi uma família de sistemas, uma versão mais potente e uma outra versão mais simples. Na prática, um software desenvolvido para rodar numa versão mais simples funcionaria em todos da mesma família. Já um software que foi feito para rodar especificamente no computador mais potente não poderia ser rodado na versão mais simples. A outra grande inovação que essa família trouxe foi a possibilidade de vários programas rodarem ao mesmo tempo, entrando na era da multiprogramação. Nesse mesmo ano, Tom Curtis e John Kemeny criaram a linguagem BASIC. E Paul Barron, da Rand Corporation, tornou pública uma proposta de que deveríamos ter uma rede totalmente descentralizada, sem que tivesse um ponto central de autoridade controlando. Foi a ideia da internet sendo concebida. Em 63, o primeiro minicomputador comercial foi criado, o PDP-5, lançado pela DEC. Logo em seguida, ela lançou o PDP-8, com um preço ainda mais competitivo. E em 65, o PDP-11, que era como o irmão menor da série do System 360, da IBM. Ela teve enorme sucesso, em especial nas universidades, dando a continuidade da sua liderança sobre outros minicomputadores. Outras companhias lançaram seus modelos, fazendo com que no final dessa década existissem mais de 100 mil computadores espalhados pelo mundo. Em 69, Dennis Rich e Kenneth Thompson, da Bell, começaram a trabalhar em um sistema operacional, o Unix.
Nesse mesmo ano, cientistas norte-americanos desenvolveram uma rede que interligava computadores, cujo nome era ARPANET. Originalmente, ela foi usada para fins militares, devido à Guerra Fria. A partir da quarta geração, vários autores misturam as datas dessas gerações. Uns dizem que a quarta geração é de 70 a 80, outros que é de 80 a 90, outros que é de 70 até os dias atuais. Enfim, eu vou fazer uma união desse processo e vou considerar de 70 a 80. Nesse período, a gente teve 3 grandes marcos: a criação dos microprocessadores, a otimização deles para o LSI e depois para o VLSI. Basicamente, 70 a 80 é a criação dos microprocessadores e a otimização deles para LSI, e de 80 a 90 a criação do VLSI. O microprocessador, muitas vezes, é chamado apenas de processador. Ele é um circuito integrado que realiza cálculo para a tomada de decisão do computador. Todos os computadores e equipamentos eletrônicos se baseiam nele para executar suas funções. Podemos dizer que o processador é o cérebro do computador. O primeiro microprocessador foi o 4004. Ele foi criado pela Intel em 1970 e utilizava apenas 4 bits para suas operações. Em 72, 2 processadores foram criados, o 8080 e a sua evolução, que era o 8085. O 8080 foi o primeiro microprocessador com o propósito de 8 bits. Em 75, o Altair 8800 foi lançado. Ele utilizava o microprocessador 8080 e tinha uma memória de 256 bytes e um complexo sistema operacional. Ele é considerado o primeiro computador pessoal e ficou conhecido inclusive como Altair PC. Bill Gates e Paul Allen criaram o Altair Basic, um interpretador para a linguagem de programação BASIC que era executada no Altair PC. Foi o primeiro produto desenvolvido pela Microsoft. O Altair Basic foi o precursor da linha Microsoft Basic. Um outro computador pessoal de destaque foi o Apple, que foi melhorado e virou o Apple II. Projetado por Steve Jobs e Steve Wozniak, ele utilizava o interpretador Basic de Bill Gates, e essa máquina ganhou enorme popularidade entre os usuários domésticos e escola, e fez a Apple uma participante da área do mercado de computadores praticamente do dia para a noite. Um bom filme que retrata os acontecimentos dessa época é o filme Piratas do Vale do Silício. Em 78, o processador Intel 8088 é criado, utilizando 16 bits. Em 1980, a Microsoft licencia o sistema operacional Unix da Bell Laboratories e apresenta sua adaptação Xenix. Nessa mesma época, Tim Peterson começa a escrever o sistema operacional baseado em disco, o DOS. E a Microsoft compra os direitos autorais desse sistema operacional por menos de $100 mil. Ainda em 80, Alan Shugart, depois de sair da IBM, cria um disco rígido chamado Winchester para PCs. Em 81, a IBM lança o IBM PC. A sua CPU tinha uma memória RAM de 40 KB e uma memória RAM de 64 KB. Ele utilizava o processador da Intel, o 8088 de 16 bits, e era construído em 3 módulos. Ele tinha um monitor, tinha a caixa, com a CPU e tinha um teclado. O monitor era preto e branco, mas podia ser substituído por um padrão de 16 cores. E ele tinha um sistema operacional, o PC MS-DOS, que foi o MS-DOS desenvolvido pela Microsoft para a IBM, que utilizava a linguagem BASIC. Ainda em 81, Adam Osborne criou o primeiro computador completamente portátil, o pai dos notebooks. Ele possuía uma tela de 5 polegadas, a máquina pesava aproximadamente 12 quilos e, como padrão para se dizer que ele era pequeno, dizia-se que ele cabia embaixo de um banco de um avião. Ele possuía diversos problemas de compatibilidade, principalmente com os desktops da época, por conta da sua tela ser tão pequena. Em 83, a IBM lança o PC XT, uma evolução do IBM PC, só que agora eles possuíam um disco rígido. No mesmo ano, a Intel lança seu novo microprocessador, o 80286, ainda com 16 bits. Em 84, Steve Jobs visita a Xerox PARC e vê seus protótipos com o uso de ícones e o mouse. Em seguida, a Apple lança o Macintosh, o primeiro computador com interface gráfica de grande sucesso comercial.
Em 85, a Intel anuncia o chip 386, agora com 32 bits, e tinha suporte para multitarefa. Em 89, a Intel anunciou a evolução do chip para o 486, que agora ele tem um esquema de cache sofisticado dentro do processador, pipeline de instruções para trazer um maior grau de paralelismo e o coprocessador matemático embutido dentro do chip, para tornar os cálculos ainda mais rápidos. Em 87, o governo americano acabou liberando o uso comercial da rede. E aí, em 90, a ARPANET, aquela que foi criada para fins militares em 69, ela deixou de existir. E aí, em 91, nasceu o primeiro site hospedado na web, nasceu o www. Em 90, a Microsoft libera seu sistema operacional, o Windows 3.0. As vendas anuais da Microsoft alcançam $1 bilhão e ela se torna a primeira empresa de software pessoal a conseguir esse número. Em 93, a Microsoft apresenta o Plug and Play. A principal diferença era que antes do Plug and Play, se você fosse usar um teclado, por exemplo, você conectava ele na sua CPU e tinha que passar por um processo de instalação do teclado. A ideia agora era que você plugou o teclado e já poderia usar. E isso se tornou para qualquer dispositivo periférico que você fosse usar. Ainda em 93, os sistemas baseados em Pentium, que é a evolução da arquitetura da Intel, era o 586, começaram a ser vendidos. O termo quinta geração foi proposto pelos japoneses para descrever os potentes computadores inteligentes, que eles queriam construir em meados da década de 90. Mas o verdadeiro foco dessa ininterrupta quinta geração é a conectividade, o maciço esforço da indústria para permitir que os usuários se conectem uns com os outros. As aplicações da quinta geração exigem cada vez mais uma maior capacidade de processamento e armazenamento de dados. Os sistemas especialistas, sistemas multimídia, combinação de texto, gráfico, imagem e sons, bancos de dados distribuídos, redes neurais, são apenas alguns exemplos dessas necessidades. Uma das principais características dessa geração é a simplificação e miniaturização do computador, além de melhor desempenho e maior capacidade de armazenamento. Tudo isso com preços cada vez mais acessíveis. A tecnologia VLSI está sendo substituída pela ULSI. O conceito de processamento está migrando para os processadores paralelos, ou seja, a execução de muitas operações simultaneamente pela máquina. A redução dos custos de produção e do volume de componentes permitiram a criação de sistemas embarcados, que controlam aeronaves, embarcações, automóveis ou qualquer equipamento eletrônico. Em 2000, a IBM anunciou a construção do mais avançado computador quântico do mundo. A novidade representou um grande passo em relação ao atual processo de fabricação de chips com silício, que, de acordo com especialistas, está próximo de atingir o máximo de sua limitação física de processamento. Enquanto o computador quântico não chega, utilizamos supercomputadores e a internet para prover serviços, software e infraestrutura com a computação na nuvem. Na aula de hoje, vimos da segunda à quinta geração de computadores. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.